Viva a cultura, viva o letramento cultural, viva a Bíblia Sagrada, texto clássico da cultura do Ocidente da Terra. Muito importante. Avancemos para o capítulo 39 do livro de Gênesis, José do Egito, segunda parte da história. Vamos lá. José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco e servidor de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão muito próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor Deus estava com José e que tudo o que José fazia, Deus prosperava em sua mão, José logo achou graça aos olhos de seu senhor e servia-o muito bem. Afinal, José era um jovem muito bem disposto para o trabalho. Muito importante. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa de Potifar por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que Potifar tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Potifar deu autonomia absoluta para a administração de José sobre a casa e o campo e todo o patrimônio de Potifar. Potifar entregou a administração do seu patrimônio a José, porque José era muito diligente e muito bem disposto para o trabalho. E José era muito formoso de aparência e formoso à vista. José era um jovem belo e muito bonito. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: "Deita-te comigo." Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: "Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem, na casa e no campo. Ninguém há maior do que eu nesta casa. Ora, eu sou o administrador desta casa. E nenhuma coisa Potifar me vedou, a não ser a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho crime e pecaria contra Deus?" E aconteceu que, falando ela cada dia a José, numa insistência tremenda, e José não lhe dando muita atenção para deitar-se com ela e estar com ela a todo momento, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço. José foi trabalhar. Só que nenhum dos servos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: "Deita-te comigo." E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, saiu para fora. José saiu fora, meteu o pé. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: "Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava contra ele, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si. Até que o seu senhor veio à casa, até que Potifar voltou. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo:
Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher que lhe falava, dizendo, conforme estas mesmas palavras me fez teu servo. Aí a ira de Potifar se acendeu. E Potifar tomou a José e lhe entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve José ali na casa do cárcere, na prisão. O Senhor Deus, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade e a sua graça. E deu graça aos olhos, e deu a José graça aos olhos do carcereiro mor. José ficou muito bem visto mediante os olhos do carcereiro-chefe da prisão. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. José foi para a prisão e tornou-se administrador da prisão, porque se dedicava muito ao trabalho. José era muito bem disposto para o trabalho. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão de José. O carcereiro mor, o chefe da prisão, entregou a administração da prisão a José e ficou despreocupado. Porque o Senhor estava com José, e tudo o que José fazia, o Senhor prosperava. José era muito dedicado ao trabalho, por isso que onde ele pisava, o local se tornava próspero. José, o escravo hebreu que se tornou governador do Egito. É isso. José era fiel no pouco, logo Deus o tornou grande e ele foi fiel no muito. Aprendamos com José, que tenhamos dedicação ao nosso trabalho. É isso.